Estamos agora no 11º episódio do podcast Voa Coruja, dessa vez aqui na cidade da Coruja, Juiz de Fora. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a minha mãe, Rosângela Perencim, ela que cuida da cafeteria e editora Perencim, que esse mês comemorou no mês de dezembro, no dia 9, um ano de inauguração. E, no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como tornar o lançamento do seu livro inesquecível. Eu sempre recebo perguntas de pessoas no Instagram e também pessoalmente sobre o que fazer para que o lançamento se torne um momento memorável. Então hoje aqui eu vou aproveitar para dar algumas dicas, trazer o conhecimento também da minha mãe, que está trabalhando de frente com esses lançamentos desde a abertura. E também, caso você tenha alguma curiosidade ou queira receber alguma dica específica sobre lançamento, pode perguntar aqui nos comentários que eu esclareço para você, porque já fazem mais de 6 anos que eu estou imersa nesse universo. Então esse episódio é para transmitir um pouquinho desse conhecimento que eu acredito que teria sido muito importante caso eu tivesse o recebido quando eu quis lançar o meu primeiro livro há muitos anos atrás. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença, de estar aqui. Hoje à noite nós temos evento de lançamento, então já estamos nos preparativos pro autor. E eu queria que você se apresentasse, contasse, embora eu já tenha falado que você é minha mãe, e falado o seu nome, queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como é trabalhar ali no café com lançamentos. Então, hoje nós temos o lançamento do Luiz Gonzaga, né, que é a Sociedade dos Anjos, e é um lançamento que vai ser muito importante para o café em si. As pessoas têm uma versão limitada sobre lançamentos. Se precisamos lançar um livro, então tem que ser sempre em uma livraria, em algum lugar. Quando, na verdade, o lançamento ele pode acontecer em um café, como acontece na nossa cafeteria. E é um diferencial. Nós temos, assim, na própria cafeteria, nós temos a possibilidade de adequar o espaço ao número de pessoas, né, que estarão ali no local. Nós podemos interagir com pessoas fora ou dentro do café ou no segundo andar. Então, é uma ideia diferente. E o autor ele está bem mais próximo, né, nesse sentido do público em geral, no mesmo momento que ele vai dar um autógrafo, não é? Ele está mais aconchegado do que se ele está por exemplo, em um local muito amplo, o público fica um pouco distante e ali o público está bem próximo, né? Percebendo e participando em tudo que acontece. Isso. Mesmo antes de inaugurar o café, eu já gostava que as pessoas fizessem eventos de lançamento no local que faz sentido pro livro dela. Então, por exemplo, teve um lançamento muito interessante que foi do Caio, que nós fizemos em São Paulo. O livro do Caio, que foi um dos primeiros autores a publicarem no começo da editora, é um livro de terror medieval. Então, que lugar combinaria com um lançamento desse gênero? Então nós fizemos esse lançamento na Taberna Medieval, que é um bar-restaurante que existe em São Paulo, que é onde o autor reside. E nesse bar e restaurante, tudo era customizado ao formato medieval. Então foi fechada uma sala e a recepção do bar, os garçons recebiam as pessoas vestidos de roupas medievais. Os leitores, eles entravam na atmosfera do livro através da experiência do local. Então, tivemos lançamentos também que foram maiores, em lugares maiores para comportar todo o público. Lançamentos que foram de livros empresariais, que foram feitas palestras juntos. Lançamento que a autora gostava mais de autoconhecimento, então foi feito em um lugar mais amplo, com meditação. Então, cada lançamento de livro precisa ser pensado para a estrutura do livro que você está lançando. Então, desprenda um pouco dessa ideia de que todo lançamento precisa ser especificamente em uma livraria. O lançamento, na verdade, ele precisa ser onde o seu livro e você vão se sentir confortáveis. E o lançamento, na verdade, ele é um momento de criar uma comunidade. Quando você lança o livro, o trabalho começa. Então, a partir do lançamento, você cria essa comunidade. E a melhor forma de criar essa comunidade, como você disse, é permitir que os leitores se sintam próximos a você. Então, às vezes, a pessoa cria um distanciamento entre leitor e autor,
sendo que poderia aproveitar um local mais aconchegante, que faça mais sentido com a dinâmica dele. E ali no café, como você disse, nós temos a área externa, nós temos a área interna, o segundo andar, caso o autor queira fazer algo em formato de palestra, alguma coisa nesse aspecto, tudo sendo bem formatado para o modelo de lançamento. E o legal também é que nós fazemos um cardápio adaptado pro dia do lançamento também, né? Hoje nós temos o lançamento do Luiz, então já existe um combo que inclui o livro e algumas coisas da editora que combinam do café, né, de alimentação, que combinam com o livro, com o tema da obra. Então toda a atmosfera do ambiente é preparada para aquele evento. Se você quiser contar um pouquinho mais do que nós fazemos ali no café, como a estante, como nós preparamos as vitrines, as mesas, todo esse cuidado que você tem ali dentro do café para poder preparar a recepção para aquela noite do autor não ser só mais uma noite, mas ser um momento que realmente vai marcar a vida dele, igual uma formatura. Ele se formou no livro que ele publicou, não é? Então, o que é feito de diferente lá? Bom, antes de lançamento, a cafeteria ele é preparada especialmente para o autor. E então todo o holofote é jogado para ele. E então, nós, como você disse, nós temos um combo específico com o título do livro do autor. Mas nós também temos a estante que ela é toda preparada com somente títulos referentes a esse autor. A gente tem um banner, também a gente coloca também, a gente coloca as luzes, todas as luzes, né, do café, eles são para que fiquem bem combinada com a cor do livro, né, e toda a temática do momento. E o espaço também ele é programado. Por exemplo, quando a gente tem um autor que ele tem alguma dificuldade motora, né, de locomoção, então o espaço é pensado justamente na locomoção. Por quê? Porque nós precisamos que esse autor consiga se deslocar, né, dentro do café e está interagindo com os seus leitores sem nenhum obstáculo. Então, nós temos essa capacidade e adaptamos o local para isso. Quando o autor, por exemplo, ele quer fazer uma palestra e quer que as pessoas fiquem sentadas ouvindo essa palestra, nós preparamos o segundo andar em forma que ele possa palestrar ali. Mas se for uma coisa mais descontraída e esse mais tipo um happy hour, a gente pode colocar mesas externas, né? E essas mesas ficam ali para que as pessoas possam ir e vir dentro do café, segundo o primeiro piso, e se juntarem ao autor no momento que ele fizer uma noite de autógrafos, que ele começar a fazer os autógrafos. Então, assim, é uma coisa muito pessoal para o autor, não é? Não é aquela coisa assim distante. Todos os leitores estão ali. E o foco está sendo ele. O local foi preparado para ele. Não é a mesma coisa que você alocar um espaço enorme e mas ao mesmo tempo distante, né? E o autor ele é incentivado também a convidar as pessoas, né, a fazer alguma promo em cima do próprio livro dele. E ele também tem a orientação de o quê? De também estar fazendo alguns arranjos no sentido de que o áudio da cafeteria fica totalmente para ele. Então, existe uma playlist voltada para a temática que ele escolher. Então, assim, ou vai estar pelo próprio gosto pessoal dele, ou então essa temática vai ser em cima de alguma coisa que tenha a ver com o livro dele. Então, isso também é um diferencial que ele vai ter, porque é uma escolha pessoal, não é uma escolha da editora, uma escolha pessoal que ele pode ter. E essa coisa também de poder preparar o espaço no seu jeito, porque ele também tem essa autonomia. Ele pode escolher a disposição de mesa, de cadeira, então o espaço é totalmente dele. Então esse é o diferencial de você fazer um lançamento no café, na nossa cafeteria. Muito legal, porque quando eu pensei na ideia de ter um café, era algo muito distante do meu cotidiano de editora de livro. Porque na editora nós trabalhamos com produção de serviço e trabalhamos com distribuição de livro e não com atendimento ao público específico como um comércio recebe. Então a ideia da cafeteria foi elaborar, na verdade, um espaço onde as pessoas se sentissem realmente pertencentes. Que foi tudo isso que você comentou. O evento é elaborado com base naquilo que a pessoa quer para o evento dela.
Então, tudo é pensado com base naquilo que ele precisa. Então, esse é um grande diferencial, porque a pessoa consegue sentir que todos aqueles detalhes foram feitos para ela. Desde um marcador do livro dela em cima da mesa ou junto numa plantinha. Então, tudo ali realmente foi criado com base na expectativa de como ele quer receber as pessoas. Ah, então se é um evento à noite, então pode ser feito um combos com vinho, se o tema do livro remete a isso. Ah, se é um evento pela manhã, pode ser feito com um café da manhã, uma roda de conversa, um chá da tarde, tudo é realmente adaptado. E nessa questão também, algo muito importante que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para passar algumas dicas para você, autor que está prestes a fazer o seu lançamento, é que, por favor, tenha uma caneta bonita. Isso eu falo com todos os meus autores. No nosso manual de eventos vem escrito algumas dicas de lançamento, mas o momento do autógrafo é um momento muito especial e geralmente é um momento que vai ser mais registrado. As pessoas vão tirar foto de você autografando, elas vão querer levar aquele momento. Então, uma caneta especial torna tudo aquilo mais especial. E o que torna um lançamento tão importante para o leitor que vai é a oportunidade de ter uma dedicatória específica para ele num livro que ele vai guardar a vida inteira. Então, a caneta que você escreve pode parecer um detalhe muito simples, mas ele é muito significativo quando você olha as fotos do seu lançamento no dia seguinte, por exemplo, e com o que você estava autografando. Não precisa ser uma caneta muito chique, uma caneta muito cara, mas precisa ser uma caneta elegante, que transmita todo o trabalho que você teve com o livro, porque o livro, ele é um sonho, mas ele também é um produto. Então ele tem todo o investimento de tempo, investimento financeiro. Então tudo foi feito para que aquele momento exista. Para na hora você assinar com qualquer caneta. Então a melhor forma é realmente pensar em uma caneta bonita, uma caneta elegante, pensando na fotografia, que é muito importante também ter registros dessa noite, você celebrando junto com as pessoas que são importantes para você e também celebrando esse passo que você fez na sua vida. Então, a contratação de um fotógrafo é outra coisa que às vezes passa despercebido pelo autor, mas depois, quando ele está ali na correria do evento, ele não percebe a importância de fotografar tudo aquilo e alguém profissional de fora, com uma qualidade profissional, vai conseguir registrar todos aqueles momentos para depois ele relembrar, até mesmo fazer um álbum e compartilhar mesmo, a nível profissional, principalmente se é um livro profissional, compartilhar isso com outras pessoas também. Você tem algumas dicas que você pense também, que você pode dar para os autores do que você tem observado lá na editora, desses lançamentos, que nós já fizemos bastante lançamentos de autores da editora no Café. Alguma dica que é possível deixar para esses autores que estão perto aí de publicar? Então, Rafaela, nós já, como você disse sobre a questão de fotógrafo, realmente na correria do lançamento, né, naquela ansiedade que o autor fica, ele não vai se preocupar muito com fotografia. Então, é uma dica muito importante que ele tenha um fotógrafo para que depois ele possa usar nas mídias sociais essas fotos de qualidade, né, para promover o próprio produto dele. Então, eu acho que ele pode deixar alguma coisa, né, algum mimo para o leitor, um marcador, uma sacola, uma eco bag, alguma coisa que tenha o logo dele, a marca dele, do livro, para que as pessoas, né, se lembrem daquele momento. Então eu acho que é bem interessante. Ou alguma coisa personalizada, que tenha a ver com a temática do livro dele. Né? Para a pessoa levar além do livro uma experiência, para lembrar daquele momento, um registro de como que aquilo foi importante para ele. Outra dica que eu acho interessante, que é legal de transmitir, que as pessoas ficam muito na dúvida do que escrever na dedicatória. Então, na hora ali do lançamento, você pode ficar muito ansioso de ver, às vezes, uma fila gigante de pessoas e aí você não sabe o que você vai falar. Então, o que eu sempre falo para os meus autores é: tenha uma frase de efeito, uma base padrão para você utilizar nas suas assinaturas. Então, o livro, por exemplo, esse meu livro é O Livro para Mulheres Livres. Uma frase, por exemplo, que poderia ser de base: espero que esse livro te deixe mais livre.
Então essa é uma frase, por exemplo, se no caso de eu olhei pra pessoa, esqueci o nome dela, ou não sei o que escrever na hora, eu posso recorrer a essa frase, que já é um padrão pra mim, fazer essa frase pra não ficar sem nada, e à medida que eu vou pensando no que aquela pessoa representa pra mim, eu vou incorporando outras coisas nessa frase. E nesse quesito também de esquecer o nome da pessoa, eu tenho uma dica muito funcional pra você. Eu, particularmente, esqueço muito o nome das pessoas, essa associação de rostos e pessoas. Então, sempre que você for fazer um autógrafo, pergunte pra pessoa como você gosta de ser chamado. Porque caso você tenha esquecido o nome da pessoa, ela vai te falar o nome dela. E caso ela goste de ser chamada por um apelido, por exemplo, que você nem sabe, você vai estar escrevendo no nome realmente que ela gosta ali na obra. Ou às vezes, se ela vai dar de presente pra alguém. Então, é muito interessante se você joga essa pergunta pro leitor. Como você gostaria de ser chamado? E aí você se isenta um pouco dessa responsabilidade de acabar assinando algum livro errado, que é uma coisa que todo autor vai passar na vida. Em algum momento, nós vamos autografar um livro com o nome errado, ou colocar 2 L's onde não tem, ou colocar ou tirar coisas, letras que não existem. Então, para evitar esses acontecimentos, é interessante sempre jogar essa pergunta. É uma dica que funciona bastante. Outra coisa importante, que hoje nós estamos numa era muito digital, além da cobertura, complementar a cobertura fotográfica, na verdade, é uma cobertura de vídeo. Porque o movimento, a fotografia, ela pausa o momento. E o vídeo eterniza o movimento. Então, se você consegue juntar os dois, ter uma cobertura fotográfica e também alguém ali juntando material em vídeo para posteriormente você ter um Reels ou um vídeo sobre aquele material, tudo vai ser mais interessante para você, porque você conseguiu captar tanto as memórias fotográficas quanto o movimento em vídeo. Então, essas são umas dicas que eu acho muito importantes, assim, dentro dos autores. E dentro do manual que nós disponibilizamos quando alguém faz evento lá no café, tem várias outras dicas também. Caso alguém tenha interesse de receber esse material e quiser colocar o e-mail aqui embaixo para poder receber essas informações, pode deixar que a gente envia para vocês também terem essas dicas, tá bom? E continuando falando sobre lançamentos, desses lançamentos, dessas experiências todas que nós tivemos lá no café, e eu também posso compartilhar outras que eu tive fora da editora também, antes de ter o café, que já faz 6 anos que a editora existe, que nós publicamos autores, são mais de 600 autores agora, sendo 140 autores da editora e 600 em participações independentes. Então, praticamente toda semana eu vou no lançamento de livro, então já é um evento corriqueiro para mim, muito comum, mas para muitas pessoas é a primeira vez que vão ter esse evento. Desses todos que nós vivenciamos, teve algum momento que te chamou a atenção, algo que você falou, esse autor fez algo legal, que é interessante para outros autores replicarem, para que a gente possa compartilhar para os autores que estão assistindo? Bom, nós tivemos o lançamento do livro Poesia do Corpo, da Tayane, né? E a Tayane, ela também trabalha com malabares. E durante o lançamento, né, a palestra que ela fez algumas apresentações voltadas a esses malabares que ela pratica. Eu achei isso muito bonito e assim ficou muito pessoal. As pessoas ficaram encantadas, né, com a habilidade dela, com a simplicidade, né, dela como ser humano. E colocar aquele trabalho, ela é muito tímida, né, a princípio, mas depois as pessoas gostaram. Então eu acho que é interessante o autor também trazer alguma habilidade que ele tenha, né, além da escrita, ele mostrar alguma outra habilidade que ele possua, para que as pessoas conheçam, porque existem talentos ocultos, né, e como a Tayane, por exemplo, além dela colocar o livro, que é muito bom, né, Poesia do Corpo, ela trouxe esse lado pessoal dela. Então, eu acho que é uma dica interessante, você trazer algo pessoal. Isso, você mostrar algo além do livro e que também se conecta com o livro. Porque se você parar para pensar, o título do livro dela, Poesia do Corpo, já remete muito a esse trabalho que ela faz também, que o malabares e toda atividade artística é um movimento do corpo que pode ser lido como uma poesia. Então, acredito que expressar para além do livro aquilo que você tem
é muito importante. Por exemplo, os autores que também trabalham com desenho, no dia do lançamento, eles podem levar para a exposição as pinturas que eles fazem, porque tudo isso conecta com a história da própria pessoa. Também uma coisa interessante que já é comum entre os autores fazerem é um momento de palavra. Mas não um momento de ficar assim falando muito, muito, mas um momento pelo menos de explicar por que teve a ideia do livro, agradecer as pessoas que participaram, honrar essas pessoas que estiveram presentes, mas também dar um gostinho do que a pessoa vai ver ali dentro do livro. Porque a pessoa está ali no evento, ela quer ter um incentivo e entender um pouquinho mais sobre o que o livro representa para o autor, além do que está escrito ali. Então, quando você reserva um momento, mesmo que breve, pode falar 15 minutos, para explicar um pouquinho sobre o seu livro, até que seja 5 minutos. Mas você dá uma palavra com as pessoas, até de agradecer delas estarem ali em um momento específico, isso é importante, para que a pessoa entenda que o evento tem uma programação também. Isso é um outro fator que muitos autores ficam perdidos e me questionam, é a respeito de construir uma programação. Mas como eu faço uma programação de livro? Claro, cada lançamento ele vai exigir uma apresentação diferente, uma programação diferente. Porém, todos precisam de uma programação. E nesse sentido, o que eu falo é que você precisa de ter um momento inicial para receber as pessoas, que é aquele momento onde as pessoas vão se conhecer, pessoas que têm afinidade com o tema, elas vão se conectar, você vai cumprimentar as pessoas, vai tirar fotos, vai fazer toda essa parte de recepção mesmo das pessoas que estão ali. E permitir que a maioria das pessoas cheguem até o momento que nós julgamos como o ápice, que é a apresentação do autor. Seria essa apresentação breve, de 5 a 10 minutos, onde ele vai explicar a obra, ou como a Tayane vai fazer uma apresentação artística. Nós tivemos um lançamento muito legal, que aconteceu em São Paulo, que foi do Romeu Del Duque, onde ele fez a reprodução da Monga. Então, a Monga foi criada pelo Romeu Del Duque há muitos anos e ela se expandiu no Brasil todo e até fora do Brasil. E depois o Romeu criou esse livro, escreveu, mostrando como que ele teve a ideia da Monga, que era a mulher que se transformava em macaco, como que virou sucesso, como que isso fez com que ele criasse shows itinerantes, que ele participava com a Monga e depois ele participou em um parque também. Então o livro dele conta toda essa atmosfera artística e ele naturalmente é uma pessoa que gosta de celebrar. Então o lançamento dele tinha que ser uma celebração grande com a família, com os amigos, e nessa celebração foi muito legal porque ele chamou algumas pessoas da família, acredito, eram sobrinhas, netas, para fazerem uma dança caracterizadas da Monga. E além da dança, que foi uma coreografia feita para o evento, ele recriou o truque da Monga. Então eu, por exemplo, que nunca tinha visto a Monga, embora muitas pessoas falassem, você já me falou que viu sobre a Monga, eu nunca tinha visto ao vivo. E o lançamento dele, ele fez questão de colocar, reproduzir a Monga como era feita no passado. Então ele trouxe algo que... ele materializou o livro dele em uma apresentação. Isso é muito rico. Então a programação, ela é interessante nesse aspecto, você criar esse momento de recepção, um momento ápice, que é onde você vai instigar as pessoas a lerem o seu livro e consumirem o seu livro, e após isso, efetivamente, a fila de autógrafos. Isso é um erro que muitos autores cometem. Eles acabam vendendo e autografando o livro durante o evento, já no começo, já no meio, e não gera aquele momento que é o momento que todo autor espera, que é a fila de autógrafos. A pessoa pode esperar algum momento na fila, não tem problema, e essa fila é um momento em que o autor vai conseguir se concentrar de uma forma mais profunda em escrever essas dedicatórias. Então, se ele fica escrevendo, fazendo dedicatórias dispersas, a pessoa chegou, comprou, aí ele vai e autografa, ele não vai ter a mesma concentração que ele teria se ele estivesse sentado na mesa dele de autor, com a caneta importante dele, olhando para a fila de pessoas que ele considera relevante,
concentrado naquele momento para escrever exclusivamente dedicatórias. Não importa se a fila tem 10 pessoas ou se tem 100 pessoas, importa que ele esteja concentrado naquele momento para transmitir a energia que ele está colocando naquelas palavras. Então, se o autor fica só autografando de forma dispersa, ele perde essa oportunidade de ter esse momento pessoal e também junto com quem está ali. Fica muito mais fácil também para a parte de fotografia, conseguir fotografar todo mundo que quer ser fotografado, se isso for feito. Então, essa é uma dica também muito interessante. Depois do lançamento, da assinatura efetiva ali dos livros, a pessoa pode se assentar e continuar conversando com os participantes, recebendo às vezes uma pessoa que chega atrasada e fazendo toda essa participação normal do evento. E daí o evento é encerrado, a programação acaba e tudo fica bem. Então, a programação é um ponto que às vezes a pessoa não percebe, mas ela é muito relevante. Tem algum outro ponto que você gostaria de deixar de dica? Alguma ideia também que poderia deixar para os autores desses lançamentos? Então, tudo isso que você disse, né? Nós conversamos aqui sobre a questão de lançamentos. É bom que o autor ele tenha esse suporte. Como nós fornecemos a ele na cafeteria, ele não precisa se preocupar, como foi dito aqui, ele não precisa se preocupar com playlist, ele determina o que ele quer. Então existe todo um roteiro preparado ao gosto dele, né? E conforme a orientação que ele nos der. Então eu acho que isso aí é uma coisa muito boa, porque o autor ele se tira essa preocupação, esse peso de si e guarda só mesmo para viver os momentos, né, com o público dele, o lançamento, e nós fazemos todo o trabalho. Né? Então eu acho que esse suporte que a cafeteria, né, ela dá ao autor, eu acho que é positivo. Então ele tem que pensar sobre esse aspecto também. E lembrando também que a cafeteria em si, ela também é um espaço onde o próprio livro do autor vai estar exposto depois. Nós temos o Café com Experiência. E o Café com Experiência é porque ir a uma cafeteria, tomar um café, é uma experiência, sim. Mas você ir à cafeteria e você ter a possibilidade de tomar um café, saborear, né? Digamos assim, um livro, né? Nós temos selo vermelho, selo verde, selo azul. Então, essa é uma possibilidade. Então, é um diferencial que nós temos. Que você tem um ambiente tranquilo, onde você pode chegar, sentar, tomar um vinho, um café, o que você realmente desejar, e degustar o livro. Então, o autor também, ele, após esse lançamento, ele também tem essa possibilidade. Esse livro dele vai estar ali disponível para que o público possa ler melhor, né, todo o conteúdo dele. E então, eu acho que essa é uma dica, né, de um diferencial para que o autor também não fique só pensando, eu vou lançar aqui ou ali, mas ele veja vantagens em um lançamento em uma cafeteria. Isso, muito bom. E na verdade, uma coisa interessante que as pessoas não sabem é que lançamento de livro não acontece só uma vez. Lançamento você pode fazer quantas vezes você quiser e continua sendo lançamento. Então, você pode lançar uma vez lá no café, você pode lançar em uma faculdade, que foi onde você estudou, você pode lançar num estado, em um restaurante, em um estado diferente que você está viajando, num país diferente onde você está viajando. Então, todo o evento que você vai promover a respeito do seu livro, ele pode continuar chamando lançamento, mas se você quiser variar a nomenclatura, você pode usar noite de autógrafos, bate-papo com o autor, depende do que você vai oferecer para os leitores que vão estar presentes. Então agora nós já estamos finalizando aqui o nosso 11º episódio do podcast Voa Coruja. Queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para os autores que estão nos assistindo, os que já fizeram lançamentos conosco. O que você gostaria de falar para eles? Então, que eles são sempre muito bem-vindos, né, ao nosso espaço, né? Nós estamos à disposição, né, para que tudo corra conforme o desejo deles, não é? E que não tenham medo de questionar ou de fazer suas próprias exigências de como eles desejam playlist, como desejam iluminação, espaço, arrumação de espaço, tudo isso porque estamos ali justamente para tornar o momento dele inesquecível, para que não somente ele, como os leitores tenham uma excelente memória daquele lançamento. Sim, porque o livro, ele não é só o livro, ele é a experiência que você proporciona para o leitor a partir do seu livro.
Então, gostaria de agradecer a sua participação, com as suas experiências no café, suas experiências também de dicas de lançamento para os autores, e dizer para você que está se preparando para o grande dia, que não fique nervoso. Use essas dicas que nós estamos dando aqui, que são dicas importantes. Se tiver outras dúvidas, como eu já mencionei, pode perguntar aqui pra gente. E caso você seja de Juiz de Fora e queira fazer o seu lançamento no nosso espaço, queira publicar um livro e lançá-lo em nosso espaço, nós estamos ali de portas abertas na Dom Silvério 150, no Alto dos Passos. Muito obrigada pela sua atenção até esse momento e eu te espero no próximo episódio da Coruja.